Olá, mais uma vez eu quero cumprimentar a todos. Nós queremos falar hoje sobre avaliação do desempenho do professor de escola bíblica dominical. Queremos ler em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Bem, a avaliação do desempenho do professor da escola bíblica dominical. Primeiramente, nós devemos atentar que avaliar é uma prática muito comum, né, no ser humano. A palavra avaliar ela vem de um termo do latim, a mais valere, que significa valorar, atribuir mérito, externar juízo de valor. Avaliar, então, é próprio, é imanente do ser humano. Cada escolha que nós fazemos, na realidade, nós também avaliamos. Né? Nós fazemos escolhas e as escolhas que nós fazemos é produto de uma avaliação. É muito comum na área secular os professores serem avaliados, mas no processo de formação cristã, no caso da escola bíblica dominical, às vezes não é comum esta avaliação. Ainda às vezes se desconhece as metodologias, os métodos e também os resultados objetivos, né, da avaliação. E às vezes a avaliação ela não é bem-vinda, porque nós temos aquela visão de que, às vezes, de um caráter pessoal, às vezes também a avaliação dentro do contexto da educação cristã. Ela pode também fazer com que algumas pessoas se sintam constrangidas, pode também ter o efeito colateral, que às vezes, devido ao trabalho do professor da escola dominical ser um trabalho voluntário, às vezes faz com que ele, então, de uma certa forma, possa fugir, né, da escola bíblica dominical devido temer ser avaliado. Então, existem várias questões que envolvem, né, essa temática, a questão da avaliação do professor da escola bíblica dominical. Quais são os alvos de uma avaliação? Uma avaliação, na realidade, ela é utilizada primeiramente para mensuração. Aí entra a classificação, a quantificação e também a supervisão. E também a avaliação é para aprimoramento, o desenvolvimento, a qualificação, a orientação. Então é necessário nós estabelecermos tanto o objeto de avaliação quanto também o objetivo de avaliação. No caso da escola bíblica dominical, nós estamos considerando neste momento, como objeto da avaliação, o professor da escola dominical. E o objetivo da avaliação é exatamente aprimorar, é qualificar, é promover o desenvolvimento, o aperfeiçoamento do professor da escola bíblica dominical. Aí nesse momento é interessante, é importante observar as ferramentas que vão ser utilizadas para avaliar este professor de escola dominical. Pode-se utilizar, por exemplo, provas objetivas, dissertativas, orais, aplicadas aos alunos para avaliação do aprendizado. Pode também utilizar enquete de opinião do aluno, né? Pode também enquete de opinião do aluno inerente a ele mesmo, tanto inerente ao professor quanto inerente a ele mesmo. E pode-se fazer também a observação em loco. Aqueles que estão com a responsabilidade de administrar a escola dominical, como gestor da escola dominical, eles devem avaliar constantemente os professores em loco. Então ele pode ir, sentar na classe, fazer uma observação, e o professor não deve se sentir constrangido por isso. Isso é uma prática perfeitamente natural, comum, e o objetivo não é exatamente envergonhá-lo, constrangê-lo, mas o objetivo é promover um melhoramento na escola bíblica dominical. Bem, quando se vai então avaliar o professor de escola dominical, o que se deve observar nesta avaliação? Deve-se observar, por exemplo, a questão do método. O método que ele está utilizando é adequado para aquela classe? Se é uma classe infantil, se é uma classe de adolescentes, se é uma classe de jovens, de adultos, classe de casais, enfim, de novos convertidos, o método que ele está utilizando é adequado para aquela classe? Ele sabe utilizar os métodos de forma eficaz, de forma adequada?
aquela classe, ele sabe utilizar, por exemplo, o método de perguntas e respostas, o método de debate, o método de discussão, enfim, o método de dramatização. O método é adequado? É um ponto a ser observado. Deve-se observar também, avaliar o professor de escola dominical como comunicador. Ele é um bom comunicador? Não basta ele ter domínio do conteúdo que ele vai ensinar, ele tem que ser também um bom comunicador. E como bom comunicador, ele deve articular bem as palavras são bem articuladas, ele cita as palavras, as sílabas, de forma bem articulada, promover compreensão para os seus alunos, os seus educandos. A tonalidade da voz também é adequada, ele fala muito alto, ele fala muito baixo, ele usa o vocabulário também correto, o vocabulário dele é um vocabulário adequado, pertinente, cristão, apropriado, e que também contribui para o enriquecimento da sua classe, para enriquecer, aumentar, melhorar o vocabulário da sua classe. Deve-se avaliar também se ele organiza bem as ideias. Ele sabe organizar bem as ideias. Tem professor, às vezes, que só pelo fato dele falar, você observa que ele está confuso. Ele não organiza as ideias, ele não articula as ideias, inclusive porque não houve planejamento. Como não houve planejamento, então ele não articula bem as ideias, e essas ideias, então, não bem articuladas, elas promovem dificuldades para o conhecimento, né, o aprendizado do aluno. Também deve-se avaliar ele como intérprete da Bíblia. Ele é um bom hermeneuta, ele sabe interpretar a Bíblia corretamente, ele se vale das regras de interpretação, ele sabe o que ele utiliza, as leis da interpretação da Bíblia, de um texto, a questão gramatical, a questão cultural, a questão do contexto. Ele sabe aplicar este texto também de forma correta. Deve-se observar também se ele sabe transformar informações em conhecimento. Às vezes ele traz muita informação, mas não articula o conhecimento. E então deve-se avaliar se ele sabe transformar informações em conhecimento. Não é suficiente apenas trazer informações para a sala, informações culturais, informações geográficas, linguísticas, mas estas informações devem ser transformadas em conhecimento. Ele também sabe valorizar a participação do aluno. Isso é um aspecto também a ser observado. Há professores que se incomodam com a participação do aluno. Ele incentiva a participação do aluno, ele sabe valorizar uma pergunta, ele sabe corrigir uma pergunta que às vezes foi mal articulada, mal feita. Tudo isso deve ser avaliado. Ele sabe valorizar a participação do aluno. Ele sabe também utilizar as fontes. Que fontes esse professor consulta para trazer para a escola dominical? Hoje, com o advento da internet, que popularizou, democratizou a informação, tem professores, por exemplo, que tudo que ele vê na internet ele traz para a escola dominical, mas não observa a fonte de onde ele consultou. Às vezes consultou até em fontes não confiáveis, de seitas, enfim. Aqui entra já a questão também da ortodoxia. Ele é ortodoxo, ou seja, os ensinamentos dele estão de acordo com as escrituras, ou às vezes por ele beber em várias fontes da internet ou entre as fontes de pesquisa, ele se torna heterodoxo. Ele traz doutrinas falsas para a igreja. Ele não sabe, para a sua classe, ele não sabe discernir uma doutrina heterodoxa, falsa, de uma doutrina bíblica ortodoxa. Então deve-se observar e analisar a ortodoxia deste professor de escola bíblica dominical. Estes são, portanto, alguns pontos a serem observados e avaliados no professor de escola dominical. Depois de avaliados, deve-se então atentar, para pensar o que pode ser feito para melhorar. Cursos, treinamentos, palestras, uma conversa, uma orientação. Depois de analisado, de avaliado, deve-se então fazer algo com esta avaliação. Que o objetivo não é simplesmente avaliar por avaliar, mas é então analisar esses dados e ver o que pode ser feito para melhorar a atuação deste professor de escola dominical, para que ele se torne mais eficaz. Devemos lembrar que uma das coisas que gera ausência na escola dominical é professor despreparado. Um professor preparado
ele gera presença na escola dominical. Por isso, é imprescindível que aqueles que são gestores da escola dominical, superintendentes da escola dominical, estejam constantemente avaliando o corpo docente da escola, para que possa assim melhorar a escola bíblica dominical. E quanto ao professor, você professor, não deve ter medo da avaliação. Deve ver a avaliação como um processo perfeitamente comum, perfeitamente natural, e não vê-lo como uma questão pessoal. O texto que nós lemos, até o próprio Deus faz avaliação. Nós um dia vamos ser avaliados no tribunal de Cristo. O texto diz: todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso então prescinde uma avaliação. Portanto, até o próprio Deus nos avalia e vai nos avaliar um dia. Portanto, fica então essa reflexão. A avaliação do desempenho dos professores da escola dominical é imprescindível nos dias atuais, para que nós tenhamos uma escola dominical mais eficaz, mais eficiente e que venha cumprir os seus reais propósitos, que é ensinar a palavra de Deus nesse contexto da pós-modernidade. Que Deus nos abençoe. Amém.